Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Natécia Vasconcelos, sou professora e diretora do curso NVM e é com muita satisfação que eu venho mostrar para vocês o meu curso online, onde eu vou estar trabalhando com vocês o Código de Ética e Integridade dos Correios. Já trabalho nessa área de concurso há mais de 5 anos e recentemente montei o meu curso próprio e venho aqui mostrar para vocês a qualidade e a eficiência do nosso curso, o NVM. Coloquei aqui para vocês o nosso Instagram, NVM Cursos, e o nosso site, nvmcursos.com.br. Também deixo para vocês o nosso contato do suporte. Qualquer dúvida que você tiver frente à aula, frente como eu quero adquirir um curso, você pode estar entrando em contato com o WhatsApp, o nosso WhatsApp, certo? Então é importante que vocês conheçam que o NVM Cursos, ele tanto está no online, certo? nvmcursos.com.br, quanto também no presencial. Nós temos um cursinho na cidade de Parnaíba, no Piauí, onde nós temos vários cursos endereçados para a área administrativa, área de tribunal, área educacional e carreiras policiais. Então, é com muita felicidade que eu mostro para vocês e já vou iniciar aqui o nosso estudo, porque além de mostrar para vocês como funciona o NVM Cursos, é importante que vocês já comecem a verificar a metodologia, como é que funciona a didática dos professores, e nada melhor do que a gente iniciar com esse concurso, né, com essa disciplina do concurso dos Correios, que está aí vindo à prova, chegando a data da prova. Então, resolvi trazer aqui para vocês alguns assuntos bem importantes frente ao conteúdo, para que vocês possam, na hora da prova, acertar todas as questões que porventura vierem a aparecer na sua prova, certo? Então, o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios é um assunto muito importante, tem um peso enorme. Basicamente, você precisa gabaritar todas as questões de ética para que você não fique ali naquela disputa de forma, eu perdi uma questão por conta de bobagem, perdi um ponto, porque cada questão vale um ponto, ou consequentemente 5 pontos no total. Então, aqui eu vou trabalhar com vocês alguns pontos importantes, tá? Não utilizem, não façam somente uma leitura simples do código. Ah, professora, mas é apenas 20 e poucos artigos, tá? É bem fácil. E aí, na hora da prova, quando você observa as questões, você acaba errando, porque você não verificou os motivos pelos quais, né, precisava observar. Observar, por exemplo, quem foi que aprovou o Código de Conduta Ética, tá certo? Quem foi que teve, como é que é dividido o código de ética, quais são os compromissos que os Correios possuem, tá certo? Então, eu vou trabalhar com vocês todo o código de ética, vou explicar e dividir as aulas de forma bem detalhada, a gente não tem pressa. Como eu falei, vou disponibilizar essas aulas de forma gratuita para que vocês conheçam a minha metodologia, para que vocês possam verificar e perceber que, muito embora seja uma disciplina fácil, mas que você precisa tomar os devidos cuidados, tá certo? Então, eu fiz aqui um material de autoria minha, onde vocês podem estar solicitando esse material ao nosso suporte, tá? Para que você tenha acesso. Se você conseguir baixar o material no nosso próprio site, você já consegue baixar o material. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, é só você solicitar, tá certo? Pelo suporte que eu estarei passando para a equipe para que eles possam enviar para vocês. Então vamos lá iniciar os estudos, vamos lá começar a entender os principais pontos que vocês precisam levar para a prova para que você consiga gabaritar. Então, pessoal, o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, ele foi aprovado pelo Conselho de Administração. Então, muito cuidado, porque qualquer questão que venha no sentido de dizer que o Código de Conduta Ética foi aprovado pela diretoria executiva, pelo Conselho Fiscal, por exemplo, vai estar errado, porque foi o Conselho de Administração que fez essa aprovação, tá? Que aprovou o Código de Ética.
E eu digo mais para vocês, foi um documento aprovado em uma data recente, não é tão distante, certo? Então, se porventura você visualiza alguma questão que venha a te induzir, dizendo que é um código antigo, sei lá, de 2000, de 95, por exemplo, está errado. Por quê? Porque ele foi aprovado pelo Conselho de Administração em 2021. Professora, eu preciso saber a data certinho. Eu quero que você saiba pelo menos o ano, para que você tenha essa noção que é um documento recente, tá certo? Então, duas informações importantes aqui nesse primeiro tópico, que foi aprovado pelo Conselho de Administração no ano de 2021. O Conselho de Administração dos Correios resolve aprovar o presente Código de Ética e Integridade no uso das suas atribuições que lhe confere, né, o Estatuto Social dos Correios. Diante disso, pessoal, eu coloquei aqui para vocês entenderem como é que está dividido o código para ter uma compreensão melhor, para vocês entenderem a logística, como foi que ele foi elaborado, como foi que ele foi disposto, tá? Então, basicamente, o código tem a parte da introdução, a parte da abrangência, qual é o objetivo, o motivo pelo qual o código foi elaborado, os princípios éticos fundamentais, que nós vamos estudar também quais são os princípios éticos fundamentais, os compromissos que os Correios possuem, os compromissos dos empregados, como é composta a comissão de ética, as disposições gerais e a vigência. Aqui tem alguns errinhos de digitação, mas nada que prejudique a nossa aula, tá? Vocês só corrijam aí no material de vocês. Então, basicamente, o código ele é dividido em 9 tópicos. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com a parte da introdução, entender como é que tem a disposição inicial do código, tá certo? Então vamos lá verificar aqui, principalmente em relação aos compromissos. Quais são os compromissos que os Correios possuem? Com quem que os Correios possuem compromisso? Então, para facilitar para vocês, eu fiz esse mapazinho mental aqui para que você entenda o seguinte: os Correios, eles possuem 5 compromissos, com 5 figuras, digamos assim. Possui o compromisso com os empregados, possui o compromisso com o governo e a sociedade, possui o compromisso com os seus clientes, possui o compromisso com os fornecedores e parceiros e possui o compromisso com os concorrentes. Então, tenham em mente que os Correios possuem 5 pessoas, digamos assim, figuras, tá? Onde eles possuem compromisso. Os empregados, o governo e sociedade, os clientes, os fornecedores e parceiros e os concorrentes, tá? Então, preciso saber dessa informação, professora, com certeza. Você precisa saber com quem que os Correios possuem um compromisso, possuem uma vinculação, tá certo? Então, precisa ter essa ideia. Assim como você também precisa entender qual o compromisso dos empregados? Com quem os empregados possuem o compromisso? Que foi justamente o que eu coloquei abaixo. O compromisso dos empregados é somente com os Correios, tá? Então, uma questão de prova, se ela quiser te induzir ao erro, ela pode mesclar, colocando o compromisso dos Correios, misturando e afirmando, por exemplo, que os empregados possuem, além dos Correios, compromisso com os concorrentes, compromisso com os fornecedores e parceiros, sendo que está errado. Os concorrentes e os fornecedores, por exemplo, é de compromisso dos Correios. Já os empregados só possuem compromisso com o próprio Correios, tá certo? Cuidado. Pega essa tabelinha que eu fiz, esse mapazinho mental, para facilitar na sua compreensão, que você possa acertar na hora da prova, tá certo? Então, assim, essa ideia inicial é muito importante, como eu acabei de falar para vocês, e agora a gente vai entrar na parte da introdução, no capítulo 1. No artigo 1º diz o seguinte: o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção, vem com o intuito de prevenir. Prevenir o quê? Possíveis desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais.
promovendo a disseminação da identidade corporativa e as orientações sobre os compromissos de agir, sempre de acordo com os princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações e sobre as sanções consequentes do cumprimento do descumprimento desses dispositivos. Vamos lá entender o que esse artigo primeiro está nos dizendo. Basicamente, o seguinte, coloquei aqui de forma detalhada também para vocês. O objetivo do Código de Conduta Ética é o quê? Prevenir os desvios éticos que porventura possa ter na conduta do indivíduo e vem com o objetivo de conseguir atingir a consecução dos objetivos organizacionais. Então, essa ideia dos objetivos do Código de Ética você tem que ter em mente. O código ele vem para prevenir os desvios de conduta ética, ou seja, evitar que tenha alguma atitude contrária, né, ao código na conduta das pessoas envolvidas aos Correios, bem como ele também tem como objetivo conseguir alcançar os objetivos organizacionais, tá certo? A partir disso, ele vai conseguir promover o quê? Ele fala abaixo, dizendo o seguinte: promovendo a disseminação da identidade corporativa. Ou seja, a partir do momento que eu consigo alcançar o objetivo, eu consigo disseminar a identidade da corporação a qual eu estou vinculado, certo? E as orientações sobre os compromissos de agir. Então, eu sempre vou ter que agir de forma a cumprir com a legislação e com a ética. Então, quando vocês estiverem trabalhando, vocês estão vinculados ao código de ética, tá? Em todas as relações. Então, vamos supor que vem a questão de prova falando dos objetivos, que vem para promover a disseminação, mas que fala de forma a restringir algumas relações, ou seja, dizendo que você tem que agir com o fim de disseminar a identidade corporativa, mas não em todas as relações. E aí você vai dizer, não, o código ele vai ser expandido de forma a abranger todas as relações, certo? E além disso, fala de sanção, ou seja, no caso que venha a descumprir o que está disposto no Código de Ética, vai ter sim a aplicação das sanções, possivelmente a depender de cada situação, tá certo? Então, sobre as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos, tá certo? Então, nesse artigo primeiro, essas são as informações que você precisa tomar cuidado. Já no artigo segundo, fala da abrangência. Na abrangência desse código, é importante que vocês saibam o seguinte: o Código de Conduta Ética é de observância obrigatória. Todos que estão vinculados aos Correios precisam observar o código de ética. E vocês que estão se preparando para esse concurso e querem ser aprovados, quando estiverem trabalhando, vão sim estar vinculados de forma obrigatória, tá? Então, toma cuidado se na hora da sua prova tiver uma palavra dizendo que é de forma facultativa, de forma opcional, já acende assim um alerta, tá? Cuidado. Por quê? Porque é de forma obrigatória por todos os membros dos conselhos de administração, ou do conselho fiscal, ou da diretoria executiva. E ainda fala mais, ó, dos comitês estatutários, assessores especiais contratados, os empregados, servidores e empregados cedidos aos Correios, ó, até os empregados que forem cedidos, tá? E cedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas. Enfim, aqui é todos os membros que tiverem alguma vinculação com os Correios, os estagiários, prestadores de serviço, agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e, consequentemente, das suas ações. Inclusive, olha aqui, ó, tá em negrito, caixa alta e sublinhado para você tomar cuidado. Se na prova colocar exceto
Aqueles decorrentes de contrato, programas sociais, parcerias e voluntariado vai estar errado. Por quê? Se tem qualquer tipo de vínculo, seja por meio de contrato, programa social, parceria, por meio de ações voluntárias, vai ter sim a observância, vai ter que observar de forma obrigatória o Código de Conduta Ética, tá certo? Cuidado com isso daqui, porque eu sei que na hora da prova você vai estar nervoso, você dedicou tempo, dedicou todo o seu esforço para que você consiga ser aprovado, e aí numa leitura rápida você deixa passar. Então toma cuidado com isso para que você não incorra em erro, tá bom? Vamos lá continuar. Só apagar aqui o quadro. Coloquei aqui um argumental justamente o que eu falei. Vai estar vinculado a todos de forma obrigatória, seja ele da comissão, conselho de administração, fiscal, diretoria executiva, do comitê, os estagiários, até mesmo aqueles que estão vinculados por meio de contrato, parcerias e voluntariado, tá? Se existe uma relação com os Correios, vai ter que seguir o código de ética. No parágrafo primeiro, diz o seguinte: no ato da posse, que é a assinatura do instrumento formal, onde você vai realmente estar vinculado com os Correios, certo? Ou na apresentação junto à equipe, a qual vai exercer as atividades, são abrangidos por esse código de forma a prestar um compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas no código. Ou seja, pode ser que a prova ele venha falar de outro momento da investidura do cargo. Por exemplo, pode dizer que é no momento que você entrar em exercício, pode dizer que é no momento que você for nomeado. E aí, ó, é muito claro, é no momento que você tomar posse. No ato da posse, vai ter um vínculo formal, onde você vai realizar um compromisso solene. Ou seja, você basicamente vai dizer o seguinte: olha, eu me comprometo a observar o que está disposto no Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, certo? Então, essa vinculação acontece no ato da posse, no momento da assinatura do instrumento formal de vínculo com os Correios. Qualquer questão alternativa que venha de forma contrária a isso, dizendo que é na nomeação, quando entrar em exercício, vai estar errado, porque é bem claro, fala que é no momento da posse, quando tiver esse vínculo. Ou também diz o seguinte, ou na apresentação à equipe junto à qual exercerá suas atividades, tá certo? Então também tem essa possibilidade aqui, no ato da posse ou na apresentação à equipe junto à qual vai exercer suas atividades. Mas toma cuidado com isso daqui em relação à posse, porque pode ser que o examinador, na hora de elaborar a sua questão, troque essa questão, esse ponto da posse, colocando exercício, colocando nomeação, por exemplo, tá bom? No parágrafo segundo diz o seguinte: constará nos editais de licitação e nos contratos administrativos celebrados pelos Correios cláusula por meio do qual os representantes legais e os empregados terceirizados residentes das empresas prestadoras de serviço assumam a obrigação de observar o disposto nesse código. Então, olha aqui o que é que está dizendo esse parágrafo segundo. Nas licitações e contratos administrativos, os empregados terceirizados, normalmente a gente verifica muito na parte de serviços gerais, onde os Correios, por exemplo, contrata uma empresa para prestar o serviço através de um empregado terceirizado na parte da limpeza do órgão. Nesse sentido, diz o seguinte: nas licitações e nos contratos, o empregado terceirizado vai ter a obrigação de observar o código de ética. Então, se uma questão disser o seguinte: o empregado terceirizado que presta o serviço para os Correios não está obrigado a observar o código de ética, vai estar errado, porque vai constar no próprio edital de licitação e no contrato administrativo, que vai ser celebrado junto aos Correios, essa vinculação, essa obrigação de observar o que está disposto no código, tá certo?
Também muito importante isso daqui, muito cuidado, acenda aí o alerta nos seus estudos para que não possa incorrer em erro. Vamos lá continuar. É compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviços, clientes e qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, de direito público ou privado, para a observância dos compromissos constantes nesse código, nas relações que forem estabelecidas. Então, os profissionais do Correios, quando vocês estiverem lá trabalhando, você vai ter a obrigação de orientar. Percebeu que tem um colega que não está cumprindo o código de ética e você é um profissional dos Correios. Você tem a obrigação, né? Vai ter o dever de orientar as pessoas que estão vinculadas aos Correios sobre os compromissos que o código de ética vem mostrar, né? Vem exigir. Então, é um compromisso dos profissionais dos Correios dentro da sua competência. Também você não vai ultrapassar aquilo que está previsto, né? Só a questão de orientar. Você também não vai, basicamente, ordenar, fazer algo que seja fora da sua competência. O intuito aqui que está falando nesse parágrafo terceiro é justamente de orientar, é dar um conselho, é mostrar o código de ética, é levar aos clientes e qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, de direito público ou privado, que ela possa observar o que o código de ética nos trouxe, tá certo? Então, muito importante isso também. No parágrafo 4 diz o seguinte: os agentes definidos no CAPT deverão também observar as normas do Código de Ética Profissional. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque não basta observar somente o Código de Conduta Ética, que é esse documento que nós estamos estudando, mas é importante que as pessoas vinculadas no CAPT, a gente volta lá para o CAPT, que é justamente todas essas pessoas vinculadas, Conselho de Administração, Fiscal, Diretoria Executiva, comitês estatutários, todos esses vão precisar do quê? Eles vão precisar observar o Código de Conduta Ética, que é esse documento que nós estamos estudando, mas também vão observar o Decreto 1171 de 94, que é o Código de Conduta Ética, né, profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Professor, esse assunto vai cair na minha prova? Não, não foi cobrado no edital. Só o que foi cobrado foi esse documento que nós estamos estudando. Só que no parágrafo 4 menciona, tá, que os agentes definidos no CAPT deverão observar as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. E, além disso, também vai observar o quê? O Código de Conduta da Alta Administração Federal. Preciso estudar a exposição de motivos que fala sobre o Código de Conduta da Alta Administração Federal? Não, certo? É somente uma menção do parágrafo 4º, certo? Vamos lá. No capítulo 3, fala o seguinte, do objetivo do Código de Conduta Ética e Integridade da Identidade Corporativa dos Correios, tá certo? Vai falar sobre a questão que o código tem os princípios constitucionais que são expressos e os implícitos, tá certo? Que vão vir para regir a administração pública. E fala sobre os pontos que é o negócio, a missão, a visão e os valores que identificam os Correios. Para isso, pessoal, eu vou te esperar na próxima aula para que você possa estudar junto comigo toda essa parte do artigo 3º e para que a gente possa resolver questões no estilo da banca IBFC. Te aguardo na próxima aula.